Olá, pessoal. Eu me chamo Antônio Marcondes, sou historiador, membro do GPOST UES e professor da UES. E neste vídeo, vou falar um pouco sobre o tema formação humana, subjetividade e consciência de classe. Gostaria de começar ressaltando o seguinte: a educação, por exemplo, tem como função elementar possibilitar o pleno desenvolvimento da subjetividade. Contudo, ela se apresenta sob duas perspectivas fundamentais. Por um lado, ela busca desenvolver nos indivíduos os valores, atitudes, comportamentos, habilidades, etc., necessários às condições de reprodução social adequadas, à forma de sociabilidade que se quer conservar. Isso significa dizer que a subjetividade deve ser orientada para se conformar, a partir do currículo, por exemplo, aos princípios e visões de mundo da classe dominante. Entretanto, por outro lado, ela pode se constituir numa expressão dos anseios da classe dominada na luta para superar as condições de desigualdade social em que está submetida, em virtude da lógica contraditória de desenvolvimento e expansão do sistema capitalista. Como fica evidente nessas primeiras palavras, o processo de formação dos indivíduos está diretamente ligado às lutas de classe de seu tempo. A ideia de que vivemos sob os imperativos da sociedade do conhecimento produz uma falsa noção de que todos têm acesso, de forma igualitária, às conquistas tecnológicas, culturais e riquezas da sociedade burguesa. Que os produtos do trabalho humano nos garantem uma vida cheia de prazeres, facilidades, bem-estar e segurança. É claro que isto se realiza para as camadas mais abastadas da sociedade. Porém, para a maioria da população mundial, e no caso específico Brasil, a miséria, o desemprego, a violência, a desigualdade, a ausência de democracia é a realidade mais tangível. O sistema sociometabólico do capital produziu uma sociedade profundamente marcada pelo abismo que separa, em muitos sentidos, pobres e ricos. A educação certamente configura um processo que reflete essas contradições. Todo processo educativo é fortemente marcado pelas influências que recebe do conjunto das relações sociais, que estruturam nossa forma de vida cotidiana. Todavia, em grande medida, como diz dois autores, Orne e Geminari, o sistema educacional contribui como meio de irradiação do conhecimento considerado mais relevante por determinada categoria social, que o constrói e o domina, em detrimento de outras tantas formas de pensar e agir sobre a natureza e o mundo. Nesse sentido, o pensamento pós-moderno, que representa no plano teórico e ideológico os interesses do capitalismo, considera como relevante, é importante aqui enfatizarmos que essa corrente de pensamento ocupa um lugar de referência central na base comum, nacional comum curricular, BNCC, os conhecimentos baseados na perspectiva epistemológica, que tem como fundamentos o ecletismo, a fragmentação, a noção de diferença, o multiculturalismo e a ausência das análises de classe, bem como o fim das metas narrativas, a falência do sujeito revolucionário e o ocaso da emancipação humana. Atualmente, nosso complexo de vivências sociais é caracterizado pela difusão hegemônica da dinâmica do capital globalizado. Isso garantiu que as mudanças desencadeadas pelo sistema ganhassem proporções abrangentes. Em escala mundial, podemos afirmar que nossa existência, como um todo, sofreu profundas transformações no que diz respeito aos impactos das tecnologias da informação, a robótica, a divisão internacional do trabalho, a geopolítica desenhada pelas demandas das grandes corporações financeiras, o aumento do poder bélico do imperialismo estadunidense, sobretudo, sustentado pela lógica da indústria militar.
Essas ideias são propagadas como a verdade incontestável do novo tempo do mundo. Contudo, entendemos que o papel da educação na formação da consciência crítica dos indivíduos deve ser voltada para problematizar esse contexto. Não encará-lo como algo definitivo, inevitável, evitando-se, assim, o reducionismo tecnológico e o fatalismo, segundo a qual o capitalismo é o último estágio da história humana. A formação humana pressupõe um processo social rico de possibilidades culturais, educacionais, éticas e históricas de desenvolvimento dos indivíduos. A formação dos educandos nesse aspecto não pode ficar limitada ao itinerário formativo das pedagogias das competências, como quer a BNCC. Estas que se expressam como aparatos ideológicos da reestruturação produtiva do capital em crise. Buscam reproduzir formas de conscientização que funcionam como premissas para legitimar a sociabilidade burguesa. É certo que vivemos numa época marcada pela globalização ou mundialização do capital, muito embora o desemprego estrutural, a crise ambiental e a decadência dos valores ocidentais sejam a realidade mais pungente. Pensar a relação da educação básica de nível médio, por exemplo, integrado com o mundo do trabalho, constitui um fator fundamental na articulação necessária entre formação e desenvolvimento humano-social. É de extrema importância para o desenvolvimento intelectual, cultural e moral dos educandos não confundir a concepção ontológica de trabalho com as formas concretas de trabalho em cada época histórica. Ou seja, o currículo deve incorporar a noção de que o trabalho, em sua acepção ontológica, é uma necessidade do ser social, uma condição de existência dos indivíduos, um metabolismo concreto da sociedade com a natureza, como dizia Marx. Assim, a compreensão por parte dos educandos de que o trabalho funda as relações sociais pode possibilitar uma melhor assimilação das reais características e fundamentos da existência humana. Por outro lado, entender o significado do trabalho concreto em cada formação histórica tem sua importância no sentido de que todos os complexos sociais, as formas de vida cotidiana, os modos de ser dos homens, sua organização produtiva, são expressões das possibilidades históricas do desenvolvimento social baseado no conflito de classes. O trabalho escravo, o trabalho servil e o trabalho assalariado constituem, de formas específicas, a reprodução social que resultaram de processos dinâmicos e contraditórios entre as forças de produção materiais e suas relações sociais correspondentes. Por isso, a ciência e a tecnologia devem ser orientadas para a produção de valores de uso, pois elas podem contribuir decisivamente na tarefa de melhorar as condições de vida das pessoas, aumentar o tempo livre e o trabalho como praxis fundante que possibilita a criação dos processos econômicos, sociais, políticos, culturais, a linguagem, os símbolos, pode se converter num processo que atenda às múltiplas necessidades humanas. Mas o trabalho também, enquanto um princípio educativo, cuja função histórica é a de socializar os conhecimentos necessários à realização de objetivações sociais que atendam às necessidades humanas, é um princípio, é uma questão fundamental que devemos levar em conta. Nesse caso, toda a prática humana que vise criar as condições concretas de reprodução social constitui a base para o autêntico desenvolvimento da generalidade humana, como diz Lukács. Então, pensando essa questão da sociedade de classes, formação humana, escola, educação de um modo geral, é de importância crucial que a escola propicie uma formação voltada para a humanização dos indivíduos. Humanização referente às possibilidades de desenvolvimento
da consciência para si do gênero, como uma condição de superação da exploração, da expoliação e da alienação. Como diz Gaudêncio Frigoto, o debate entre sociedade e trabalho, que se insere na disputa pela educação enquanto uma prática mediadora do processo produtivo, do processo político, ideológico e cultural, é sumamente decisivo para a compreensão da realidade em sua dinâmica histórica carregada de contradições. Desde a década de 90, por exemplo, as formas educacionais que foram empreendidas, sobretudo nos países subdesenvolvidos como o Brasil, a educação se tornou uma mediação vinculada às demandas do capital globalizado e da chamada produção flexível, cujo objetivo principal é formar um trabalhador, cidadãos produtivos, adaptados, adestrados, treinados, mesmo que sob uma ótica polivalente. Então, para a gente pensar essa questão da formação humana, é importante assinalar que a formação humana pressupõe desenvolvimento cultural, intelectual, cognitivo e ético da subjetividade dos indivíduos, tanto pessoal como coletiva. Um traço peculiar da subjetividade é que ela é produto do desenvolvimento histórico-social. O ser social, ao se desenvolver pela atividade criadora do trabalho, como um modelo de toda a prática social, adquire a capacidade de refletir sobre si mesmo. E à medida que transforma o mundo natural em objetivações sociais, ele transforma também a si mesmo. O trabalho, enquanto processo que permite o salto ontológico da esfera orgânica para a esfera social, possibilita que uma realidade qualitativamente nova seja efetivada por um ser que põe fins intencionalmente a partir de sua consciência. Aqui já está evidenciado, portanto, o aspecto ontológico da subjetividade humana. No plano do trabalho, enquanto metabolismo do homem com a natureza, já se inscreve a relação subjetividade e objetividade, o que resultará no surgimento da sociedade enquanto um complexo de complexos dinâmicos e processuais. Para Marx, nesse sentido, não é a consciência dos homens que determina o seu ser. Ao contrário, é o seu ser que social determina a sua consciência. Esse processo é marcado pela determinação do modo de produção da vida material, que condiciona o processo de vida social, política e intelectual em geral. Ou seja, a totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base fundamental sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política, e a qual, do mesmo modo, correspondem formas sociais específicas de consciência. Esse processo de produção e reprodução da própria existência material determinam, em última instância, as formas de sociabilidade ao longo do tempo. Então, para Marx, por exemplo, o indivíduo humano não é considerado apenas sob o ponto de vista objetivo, mas, sobretudo, a partir de seu autodesenvolvimento enquanto gênero. Para ele, à medida que o ser social cria novas formas de objetivações, isso possibilita o desenvolvimento de novas formas de subjetivação. Desse modo, a subjetividade não é uma instância autônoma, abstrata, independente, autossuficiente, como querem os pós-modernos. Muito menos um produto da legalidade natural, mas um resultado do fazer histórico dos indivíduos em uma determinada formação social. Por exemplo, o Lukács, ao tratar do fenômeno do estranhamento, considera que, em primeiro lugar, ele é um produto de desenvolvimento socioeconômico historicamente determinado. Ou seja, a base de todo estranhamento repousa no processo de produção e reprodução das condições materiais de existência humana. Em segundo lugar, como expressão subjetiva dessa base fundamental, todo estranhamento consiste, portanto, num fenômeno puramente ideológico, né?
Então, pessoal, esse vídeo, ele busca, né, trazer à tona uma reflexão sobre essa relação entre a informação humana, subjetividade e consciência de classe, né? Ou seja, que o ser social ele está inserido no conjunto das relações objetivas e subjetivas, né? Ou seja, a produção econômica, a produção das suas condições materiais de existência e também a produção de sua cultura, né? Então, nesse sentido, a personalidade humana não se constitui por si só. O tornar-se homem resulta, sobretudo, do processo objetivo do trabalho, que possibilita o desenvolvimento das capacidades produtivas subjetivamente por ele mesmo. Ou seja, como afirma Lukács, quando deixa de simplesmente se adaptar ao respectivo mundo exterior dado e, por seu turno, passa a participar de modo ativo e prático de sua remodelação em um meio ambiente humano, cada vez mais social, criado por ele mesmo. Esse processo, que Lukács designa como o afastamento das barreiras naturais, expressa o fato de que, enquanto pessoa, o homem só pode assumir sua condição de ser humano quando a relação com seu semelhante, generalidade para si, for cada vez mais humanizada ou humanizadora, né? Então, assim, a consciência reificada concebe uma separação, por exemplo, ou contraposição metafisicamente abrupta entre o homem físico fático e o homem espiritual subjetivo, configurando, assim, a autonomização da alma em relação ao corpo. De acordo com Lukács, é o método fenomenológico que produz de forma reificada uma ilusão do mundo fenomênico imediato, em uma contraposição dualista que segrega a alma do corpo, descaracterizando assim a unidade essencial dinâmica do ser social, fundada no trabalho enquanto metabolismo entre o homem e a natureza e sua relação indissociável entre subjetividade e objetividade. Essa fissura entre o ser e a consciência humana, portanto, é reveladora da separação que o estranhamento ideológico engendra no plano do ser social. E aí, enfim, para a gente ir concluindo, né, essa breve e geral exposição sobre essa temática, gostaria de afirmar, por fim, que a consciência ela constitui um fator decisivo no processo de luta de classes. Ela representa a possibilidade de compreensão da realidade e dos caminhos de superação das contradições oriundas da produção e reprodução das condições de vida material, no caso, aqui, o capitalismo. A consciência, portanto, é um complexo da subjetividade humana, que está diretamente ligada ao movimento do real, ou seja, ela não é uma atividade secundária ou meramente determinada pelas circunstâncias econômicas, pois é precisamente a partir da consciência que os indivíduos tomam das condições históricas em que a sua existência é produzida, que eles podem construir, transformar e aprender a realidade do mundo social, de forma que consigam desenvolver uma consciência de classe voltada para a luta e superação da realidade vigente. A formação humana, com base na consciência de classe, pode representar efetivamente um momento politizador do processo de ensino-aprendizagem que se dirige à consciência dos educandos para a construção de uma autêntica prática social transformadora. Portanto, a educação, a escola é um lugar de contradição. O processo pedagógico, a formação humana, cultural, ela cumpre uma função decisiva no processo de construção de possibilidades objetivas de transformação da realidade. Enquanto lugar de contradição, é um lugar de disputa. Portanto, acreditamos plenamente na capacidade de nos apropriarmos dos espaços da escola, da educação, nesse sentido, e engendrar novas possibilidades alternativas de formação, de apropriação da cultura e de associação com as lutas e os movimentos
sociais do tempo presente, visando, portanto, a construção de uma sociedade emancipada do trabalho explorado. É isso, pessoal. A gente nos vemos em um outro vídeo. Grande abraço para todos e todas.